Primeira coisa, quando nós falamos em debate político, nós pensamos que seja um debate de alto nível. É uma escola, é uma lição. Aquilo que se vive no debate será com certeza aquilo que nós vamos viver no dia a dia, na relação com o povo, na relação com os adversários, na relação com o poder legislativo, com os vereadores. Então, primeira coisa, a expectativa é que seja um debate de alto nível. Depois que cada um possa apresentar as propostas. Porque mais do que ficar atacando o outro, é que cada um apresente a sua proposta. Claro, eu acho que a riqueza de opiniões, a diversidade de opiniões é uma riqueza. São olhares diferentes, pontos de partida, ângulos diferentes. Mas o fato de alguém ser adversário nas ideias não significa que nós devemos tratá-lo como inimigo. Papa Francisco, nesse último documento, já nos lembrava, somos todos irmãos. Então essa é uma primeira expectativa que nós temos para esse debate agora do próximo sábado. Além do debate, a Diocese também está aí dando contribuições a esse processo democrático. Por exemplo, estreou no último sábado um programa também da nossa Diocese, na C2 FM, onde vocês fazem reflexões da importância, por exemplo, das eleições. Que experiência é essa? Nós estamos comentando e partilhando essa cartilha do Regional Sul 2, ou seja, o Regional do Paraná, da CNBB, dos Bispos do Paraná, sobre política. Cartilha de orientação política. Os cristãos e as eleições. A boa política está a serviço da vida e da paz. Então, é uma catequese, diríamos assim, nesse sentido de princípios, como o cristão deve se posicionar, que não cabe à igreja apresentar partido ou apresentar candidatos, mas cabe à igreja alertar a consciência para que o cristão livremente faça a melhor escolha. Como é que o cristão católico ele deve votar nessas eleições? Quais são os critérios para escolher realmente um bom candidato, uma boa candidata? Primeira coisa, Marcos, muitas vezes a gente escuta entre o povo dizendo voto nulo, voto em branco. Bem, é um direito da pessoa votar, mas, primeiro, sabendo que o voto nulo e voto em branco não é contabilizado para ninguém. E quando você vota nulo e vota em branco, você deixa de se posicionar e dá direito a que outros decidam por você. E queira ou não queira, nós vamos sofrer as consequências, sejam positivas ou negativas, de quem estiver governando. Porque nós estamos aqui na comunidade. Então, eu sempre incentivo que as pessoas façam a escolha pelo candidato. E eu acho que o princípio deve ser sempre, dentro daquilo que eu compreendo que é o melhor para Caicó, quem é que defende essas propostas que eu acredito? Do ponto de vista do Evangelho, sempre pensando, uma boa proposta é uma proposta que é boa para todos, mas que leva em consideração aquela parte mais vulnerável da sociedade. Os pobres, aqueles que estão na periferia, sejam elas as periferias geográficas, ou seja, as próprias periferias das cidades, ou as periferias existenciais, aquelas parcelas da população que estão marginalizadas. Porque, como diz o Papa Francisco, ou a gente encontra uma saída para todos, ou não tem saída para ninguém. Essa mentalidade de uma economia moderna, onde estamos criando um mundo cada vez mais excludente, pensando apenas num grupo, não tem saída para ninguém. É a casa comum. E pensar a casa comum para todos nós. Então, esse deve ser um critério. Agora, levar em conta também a história do candidato, de transparência, de honestidade, os grupos que estão apoiando o candidato, que com certeza vão participar do governo, vão influenciar. São vários elementos, a própria cartilha vai nos apresentar, depois disso, vários elementos que precisamos levar em consideração. E que vote de acordo com a sua consciência, que sua consciência diz. E não venda seu voto. Muitas vezes a gente fala do político corrupto que comprou, mas também temos que denunciar o eleitor que se corrompe. Ou o eleitor que corrompe o político, dizendo, se você não me der dinheiro, eu não voto em você. Eu acho que nessa hora precisamos estar atentos, se nós queremos uma boa política, não dar espaço nem para quem é corrupto, mas para isso a gente precisa também não se corromper e não contribuir com a corrupção. E não ter uma visão restrita, eu voto naquele que vai me ajudar. Eu voto naquele que vai ajudar a cidade de Caicó.